Nosso paz e bem aos nossos confrades, Frei Paulo José, guardião pároco desta paróquia, Frei Gilvan, Frei Cícero, Frei Cosmo, que também acompanhou esses dias em viagem pelas fraternidades, Frei Augusto, já tem uns dias por aqui, né, Frei Augusto? Olha aí, muito bem, vivenciando esse tempo especial junto a esta comunidade paroquial. Saudamos ainda aqueles que nos acompanham através das mídias sociais e você, meu irmão e irmã, que se encontra aqui em nossa Igreja Matriz de São Cosme e São Damião, neste 26º domingo do tempo comum. O tema desta festa, ou deste novenário que concluímos hoje, reflete sobre ser Igreja de Cristo na unidade e na fé, a exemplo de São Cosme e São Damião. E é bom recordarmos que São Cosme e São Damião foram dois santos da nossa Igreja, dois homens que assumiram o ofício de médicos, a profissão de médicos, e que entre um trabalho e outro servia aos irmãos enfermos. E conta a história que eles faziam este trabalho como gesto de caridade, como expressão da sua fé. Certamente ouviu a palavra de Deus que dizia: olha, quando fizeste um destes pequeninos, foi a mim que o fizeste. Então, certamente, São Cosme e São Damião, confiando nessa palavra, buscou servir aos irmãos mais pobres, sem receber nada, por pura caridade, por expressão de amor e fé, pois acreditavam que estavam servindo ao próprio Cristo. Então, daí já vemos que São Cosme e São Damião são exemplos para nós, da vivência, da fé, do seguimento a Jesus, da experiência profunda com o seu amor, esse amor que não revelou para si, mas se partilhou com os irmãos mais necessitados. Colocou-se totalmente ao serviço dos irmãos, por amor ao Senhor e por testemunhar a sua palavra, de tal sorte que assim procedendo, infelizmente, foram martirizados por fidelidade a Jesus. Se o Cristo experimentou do martírio na cruz para nos salvar, assim São Cosme e São Damião também experimentaram do derramamento do seu próprio sangue para testemunhar essa fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E veja, meu irmão e minha irmã, nós ouvimos a palavra de Deus, de modo especial o Evangelho. O Evangelho onde Jesus relata, essa história que nós também conhecemos do rico, que não sabemos o nome, e de Lázaro, o pobre, que estava lá na beira da calçada, ao pé da porta, e desejava comer, se alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico, e nem isso lhe era permitido. E estudando um pouquinho sobre essa leitura, sobre esse Evangelho, diz que o significado do nome Lázaro é Deus ajuda-o. Como que recordando que naquele momento só Deus podia ajudar. Porque o rico, na sua opulência, na sua grandeza, no seu egoísmo, na sua indiferença, não foi capaz de olhar para Lázaro, o pobre, que necessitava apenas de um pão. E Jesus acrescenta: ambos foram para o lugar, um foi para o céu e o outro foi para o inferno. Um foi para o seio de Abraão e o outro foi para o distanciamento, para o inferno, como nós acabamos de ouvir. E o grande santo da nossa igreja, São Gregório Magno, refletindo sobre esse Evangelho, nos diz o seguinte: não foi a pobreza que levou Lázaro para o céu, mas a humildade. E também não foram as riquezas que
impediram o rico de entrar no grande descanso, mas o seu egoísmo e infidelidade. Como que lembrando, não foi uma questão nem outra. Da parte de Lázaro, a humildade. Da parte do rico, o egoísmo, a indiferença e a infidelidade. E isso tem muito a nos dizer. Nós, que como a segunda leitura nos diz, abraçamos a fé, professamos e testemunhamos a nossa fé quando recebemos o batismo, nós, mais do que nunca, precisamos ter esse olhar de misericórdia, de compaixão, de piedade para os nossos irmãos e irmãs, para os nossos próximos, para aqueles que convivem conosco. Certamente, São Cosme e São Damião ouviram essa palavra e colocou em prática. Tantos outros santos que se alimentaram do pão da palavra, do pão da Eucaristia, colocaram-se a serviço dos irmãos, por amor ao Senhor. Então, comunidade aqui reunida, que nós possamos refletir sobre esta palavra que acabamos de ouvir e, motivados pelo testemunho de São Cosme e São Damião, possamos hoje fazermos o mesmo, não sermos indiferentes às necessidades dos nossos irmãos e irmãs, sobretudo os mais necessitados. Aí me vem aquela canção, né? Pois as mãos mais pobres são as que mais se abrem para tudo dar. Então, sorte que o pouco ou muito que temos, que é graça de Deus, devemos ter essa sensibilidade para aquele que menos tem. E que por vezes estende a mão a mim e a você. E quantas vezes, meu irmão e irmã, nós julgamos, condenamos, somos indiferentes e passamos à frente. Quando eu vinha refletindo sobre esse evangelho, me veio uma canção, acho que foi do período, ou melhor dizendo, do tempo do advento, né? Deus se fez pobre. Não, Deus ama os pobres e se fez pobre também. Desceu à terra e fez morada em Belém. Cristo se fez pobre por amor a nós. E nessa pobreza que nós somos convidados a nos colocarmos a serviço uns dos outros. Então, pela vivência da nossa fé, por sermos fiéis ao batismo que recebemos como igreja e a exemplo de tantos santos e santas, precisamos mais do que nunca ser solidários, sobretudo com as pessoas, com os irmãos que mais necessitam da nossa ajuda, do nosso acolhimento, da nossa palavra de fé, de esperança, ou por que não dizer, sermos presentes na vida do outro, presente de Deus, presente de Deus. E, continuando o Evangelho, nós ouvimos o Senhor falar e recordar: olha, Lázaro recebeu os males, você os bens, mas o rico não foi capaz de perceber a necessidade do outro, no seu egoísmo, certamente na sua tolerância, por ter, por prazer, por poder. E essa liturgia tem ligação com a do domingo passado, viu? Que foi que domingo passado nós aprendemos: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. O rico confiava mais nos seus bens, no seu bolso, certamente bater na sua carteira, aqui que ele garante a vida boa. Lá o pobre não tinha nada, só tinha Deus como sua ajuda, como seu auxiliador. Então a liturgia nos recorda isso. E lá, naquele momento do tormento, Pai Abraão avisa aos meus irmãos, para que ele não caia nesse mesmo lugar de tormento que eu estou. Manda alguém. E o que o Abraão diz: olha, tem Moisés e os profetas. Mas, Pai Abraão, se você mandar, eles não virão. Abraão diz o quê? Olha, vocês não vão escutar nem Moisés, nem os profetas, mesmo que ressuscitem, eles também não irão vir.
E aí vem uma recordação. Quem foi que morreu e ressuscitou por nosso amor? Jesus Cristo. E o Senhor continua a falar a cada um de nós. Continua a falar à Assembleia reunida. Continua a falar ao nosso coração. Continua nos apresentando a sua palavra, que é vida e salvação para todos nós.